Você já passou pelo pesadelo que é ter seu cartão de crédito usado em compras que você mesmo não fez? Eu já. E não recomendo pra ninguém essa experiência. E é por isso que eu uso o VPN da NordVPN para proteger todos os meus dados na internet. Todos. Número de cartão de crédito, senha de e-mail e até os arquivos de áudio com os episódios desse podcast. Tá tudo protegido por VPN. E ainda de quebra, ainda consigo ver filmes e séries que ainda não estão disponíveis no Brasil. A NordVPN criou uma promoção especial para você também se proteger. Além do melhor desconto que eles já ofereceram, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos. E, se você não gostar, não tem problema nenhum. Quem cancelar a assinatura nos primeiros 30 dias recebe todo o dinheiro de volta, todinho. É só entrar em nordvpn.com/o-síndico. Vou repetir, é nordvpn.com/o-síndico. Ou, se você preferir, pode clicar no link que está aqui mesmo, na descrição do episódio, na plataforma de áudio que você está ouvindo. Valeu de novo, meus amigos da NordVPN. Esse assunto não estava na pauta. Os sons de uma assembleia conturbada ainda estavam ecoando na mente dos moradores do edifício Vibe. Era agosto de 2021. Fazia 2 semanas que o grupo de Hanif tinha sido derrotado na eleição para síndico. Mas a vitória de Evelyn e do seu grupo significava mais um novo caminho político para o prédio do que sobre o próprio síndico. Porque Hanif já não era mais visto no Vibe há tempos, antes da Assembleia, inclusive. Meses antes, em dezembro de 2020, ele tinha pedido para se afastar do cargo. Quando abdicou do posto de síndico, Hanif não deu muita explicação. Só deixou um bilhete de despedida. Ou melhor, uma carta colada na parede do elevador, que começava assim. Prezados e prezadas, venho através deste comunicar a entrega formal de renúncia ao cargo de síndico junto ao corpo de gestão do condomínio Vibe. Afasto-me definitivamente da função, sendo substituído por força de nossa convenção pelo subsíndico. A carta fazia uma retrospectiva da carreira política de Hanif no Vibe. Lembrava que ele tinha sido eleito pela primeira vez em julho de 2018, para substituir o síndico que foi deposto. E que ele foi eleito de novo em agosto de 2019, para ficar no poder até agosto de 2021. Mas ele abdicava do seu cargo com quase 9 meses de antecedência. O síndico, então, fazia uma avaliação do seu próprio governo. Acredito que minha colaboração nesses 28 meses de mandato e dentro das minhas limitações foi dada. Acredito que cargos eletivos devem ser rotativos a fim de que mais pessoas possam colaborar e implantar novas ideias. Ele agradecia aos moradores e funcionários do prédio e dizia que deixava um legado positivo para o Vibe. Afirmava ter pego o prédio com R$30 mil negativos na conta e dizia que deixava o posto com esse cenário aqui. Passados os 28 meses, hoje possuímos quase o dobro de colaboradores. Saldo atual de R$ 165.963,11. 8 de dezembro de 2020, ainda com mês contábil em andamento, e inúmeros projetos implantados no período sem rateios. Além de, até o presente momento, não termos nenhum passivo trabalhista ou outrem. Considero, portanto, ter realizado aquilo que era possível, sendo certo de que melhorias sempre podem ser buscadas ou alcançadas. Ele então emendava uma frase poética. Entre o hoje e a perfeição, sempre haverá espaços para melhorias. Com uma mensagem motivacional. O período ao qual estive por aqui, aprendi a olhar a vida com outros olhos. Uma experiência e percepção única que transformam o ser humano e, sobretudo, transformou o meu olhar sobre o ser humano. Por esses motivos, tenho apenas uma palavra para descrever o momento. A carta terminava com uma palavra da moda. Gratidão. W. Hanif. E lendo a carta, parecia um desfecho até que positivo. Foi o que pensaram a Evelyn e seus apoiadores. Afinal, eles estavam prontos para ir para a justiça contra o ex-síndico. E sabiam que ele já tinha tido arranca-rabos envolvendo a polícia em outro prédio. Então, Evelyn começou seu mandato numa situação melhor do que esperava. Aí ele deixou uma carta dizendo que estava deixando um saldo de R$165 mil, se eu não me engano. A Evelyn não se engana aí, não.
É esse o valor prometido na carta. O que aconteceu nas minhas primeiras reuniões e os meus primeiros dias era um monte de gente batendo na minha porta, me pedindo reforma, melhorias na academia ou na lavanderia, porque aqueles 160 mil tinha sido combinado que ele faria essas melhorias. O prédio inteiro estava animado. Cada morador e cada moradora achava que aqueles 165 mil reais podiam ser usados para uma coisa diferente. Um queria trocar o aparelho de supino. Outra achava que valia investir nas plantas que cercam o prédio. E tinha quem defendesse guardar o dinheiro para dias ruins. Mas o clima no prédio era um só depois da eleição. O vibe ia melhorar. Acontece que esse dinheiro não existia. Quando a Evelyn abriu a conta do condomínio, não só não achou os 165 mil reais, achou uma conta no vermelho. E eu recebi em torno de menos 2.100 ali, por ali, negativo, né? O e-mail nunca mais vou esquecer, que era: nossa relação está terminando, a nossa relação comercial está terminando negativo. E não foi essa a única herança do síndico. Assim que ele pediu para sair, começaram a chegar cobranças de pagamentos que não tinham sido feitos. Chegou uma conta de 51 mil reais do INSS. Ou, como diria a advogada Marcela Serra, o Vibe foi dormir dia 11, sem R$1 na conta, sem nada. O que o pessoal do Vibe não sabia é que o Hanif pediu para sair, só que não ficou sem cargo. A essa altura do campeonato, ele já era síndico de outro prédio. Eu sou o Chico Felite e esse é o Síndico, um podcast da Folha e da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes sobre a história de um homem e 3 prédios na Grande São Paulo. Episódio 3. Imoral não é ilegal. João Paulo II foi um papa que nasceu na Polônia com o nome de batismo Karol Wojtyła. E João Paulo II é também o nome de um prédio simples, numa avenida movimentada, perto do centro de Guarulhos. Um prédio a que eu chego no fim da tarde de uma sexta-feira. Secretaria. Oi, tudo bem? Legal. Aqui é o João Paulo II, né? Quem me recebe é uma moradora chamada Ana, uma mulher de cabelo curto e loiro, baixa e cautelosa. Olá. Pode ser aqui? Pode, tudo bem? Tudo jóia. Prazer te conhecer, viu? Todo meu. A Ana prefere conversar no salão de festa do prédio, que não tem academia nem piscina. Ela acha mais seguro que a gente se encontre ali. E é por isso que o som dela tem um pouco de eco. Meu nome é Ana Lúcia de Oliveira, eu tenho 47 anos, sou auditora em saúde, mas nas horas vagas eu gosto de atuar aqui no condomínio enchendo o saco do síndico. A Ana brinca, mas essa piada dela tem um fundo de verdade e um fundo de melancolia. Nossa, é bem triste essa situação, né? O João Paulo II é diferente do Vibe e do edifício estilo. A começar pela idade, é um prédio que existe há mais de 50 anos. Então é um condomínio muito familiar. Muito familiar mesmo. Enquanto eu converso com a Ana, passam alguns moradores. E todo mundo se cumprimenta, como se fosse uma rua de cidadezinha do interior. Mas, oi vó, tudo bem, amor? Graças a Deus. E o grosso dos vizinhos está lá há bastante tempo. Todo mundo se conhece pelo nome e por sobrenome. Os moradores aqui são mais idosos. E isso impacta muito porque o idoso ele quer segurança, o idoso ele quer acolhimento, né? E eu gosto muito daqui. As pessoas que moram no João Paulo II não são investidores. Nem são jovens que acabaram de financiar o primeiro apartamento. Existe também uma diferença de preço entre esse prédio de Guarulhos e os outros 2 prédios que acusam Hanif de más práticas. Aqui é muito condomínio baixo, o valor do apartamento é baixo, não é um apartamento de 600 mil. Mas esse prédio, em que todo mundo parece ser amigo, tinha um dilema. Os negócios do condomínio ficavam ali entre amigos. E às vezes essa proximidade gerava umas saias justas no João Paulo II. Só que desde quando eu estou aqui, a gente não tem uma melhoria nesse condomínio. Os síndicos que entram, principalmente nesse ponto que até entrou o Wanderson, nós tínhamos sempre no condomínio síndicos que eram moradores, né? E sendo síndicos moradores, a gente achava que estava muito... criou-se um vício, sabe? Alguns problemas, enfim. A Ana é elegante e não comenta quais foram esses problemas. Mas eu conversei com vários outros moradores e descobri. Um dos pepinos do João Paulo II foi que um síndico morador
era suspeito de usar dinheiro do prédio para fins pessoais. Enfim, ali por volta de 2020, o prédio achou que uma mudança cairia bem. E aí foi onde entrou essa ocasião da gente contratar um síndico profissional. Em agosto de 2020, no meio da pandemia, o prédio foi atrás de empresas que tivessem um síndico e uma administração profissional para oferecer. E uma delas era a GGP, que chegou recomendada por uma moradora do prédio. Então, uma moradora que inclusive é amiga deles, de toda a família, ela indicou em uma assembleia, né? Eles colocaram lá os orçamentos e foi aprovado o Wanderson, porque ele fala bem, né? Ele fala muito bem, ele vende bem o produto dele. Como a vacina ainda não tinha chegado ao Brasil, os moradores fizeram essa assembleia ao ar livre, no meio do jardim. E o Hanif levou uma tela e um projetor para vender sua firma para o prédio. Causou uma boa impressão. E aí, nessa apresentação, ele foi bem assim, aparentado, com slides. A gente nunca tinha tido aqui. Além de oferecer um preço menor do que a concorrência, a Hanif oferecia 3 meses de brinde se o prédio contratasse ele. Então a gente vai pela visão dos olhos, né? Aquela coisa bonita. E assim, a GGP foi escolhida para administrar o prédio João Paulo II. No meio de 2020, Hanif virou síndico do prédio. Nessa época, ele ainda era síndico do Vibe. E foi onde começou o nosso tormento aqui. A gestão Hanif começou bem, como começou bem nos outros prédios. Nos primeiros momentos ele ficava, dava sustentação, reclamação de moradora, administrava bem. Veio tal choque de gestão que ele prometia. Hanif contratou a mesma empresa que usava no Vibe para cuidar da segurança e sugeriu terceirizar os porteiros e as faxineiras, usando mão de obra da sua empresa, é claro. Ele combinava de que ia toda essa parte aqui que tá de manutenção do condomínio, que ia ser revisado, ia fazer toda a reforma, enfim, nossas contas, ia fazer o equilíbrio financeiro, trouxe banners, né, deixou tudo bonitinho, colocou a portaria que também logo em seguida era dele, também um outro contrato. E o primeiro ano da gestão foi de paz e de progresso. Pelo menos é o que parecia. Hanif até conseguiu levar para leilão um apartamento que estava devendo condomínio há anos no João Paulo II. E isso ia gerar pelo menos R$250 mil para o caixa do prédio. Todos os moradores ficaram muito animados. Eles iam finalmente poder colocar uma cerca elétrica no portão. Aí não sei que cargas d'água não aparecia mais. Só que de repente, o síndico sumiu. E começou uma mudança muito rápida de funcionários. Um dos porteiros terceirizados chegou no prédio e disse que nunca tinha visto o Hanif. E que a sede da empresa GGP, na Avenida Paulista, não existia. Ele tinha ido até lá e dado com a cara na porta. Aí até a portaria mesmo. Nós tivemos a falta de um funcionário, precisamos repor. E aí chegou um funcionário novo, o funcionário novo estava perdido, que ele foi nessa empresa e a empresa não existia, acho que na Paulista. Ana e outras pessoas do conselho do prédio começaram a estranhar. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Foi aí que uma luz amarela se acendeu sobre a cabeça da Ana e de outra moradora. De repente a gente começou a perceber algumas situações, assim, tipo, eu e a Thaís começamos a investigar. Conta de luz, a conta de água. A Thaís falou, Ana, a conta de água não tá paga. Acontece que a Ana tinha visto os comprovantes de pagamento. Vale lembrar que ela se define como uma moradora que enche o saco do síndico. É ela mesma que diz isso. Falei, tá lá, não tá. Nenhuma das duas estava errada. A conta estava sem pagar no sistema da companhia de água, mas existia um comprovante na pasta do condomínio. E as vizinhas começaram a desconfiar que tivessem encontrado ali uma fraude. E foram atrás de outras contas que pudessem estar em aberto. Ele falsificava os comprovantes de conta de luz, de água, de tudo. Ele imprimia alguma coisa e colocava nas pastas. Quando a gente foi ver, estava um rombo enorme. Então nós ficamos sem dinheiro. Ana se juntou a outras conselheiras do prédio e elas foram questionar o Hanif. Daí, ele adotou um novo tom. Ele até mudou o discurso, me ameaçou também, sabe? Ele falou que ia me processar porque eu estava invadindo a parte de cartões, de pontos de funcionário, que era uma parte dele. Ana ficou com medo de ter que responder na justiça. Eu estava esperando ele me processar. Mas não muito medo, porque ela diz que tem as costas quentes.
né? Porque toda a família tem um parente do mal. E ele já sabia que o meu irmão não é coisa boa, né, na Zona Leste, infelizmente. Então ele já sabia, eu não sei se isso intimidou um pouco, mas eu nunca tive medo dele, não. Semanas depois de descobrir as incongruências, o prédio João Paulo II marcou uma assembleia extraordinária. Ele chegou já meio estranho e ele já estava vendo a movimentação e aí ele achou meio que ruim, foi super grosso na reunião, falando que ia chamar a polícia, porque a gente estava coagindo ele. Porque todo mundo começou a falar, né? Que olha, estava errado isso, por que você fez isso? Estava errado isso, por que você fez isso? E ele não conseguia se explicar, ele ficou até na porta, ele não ficou na frente, né? Então a gente chegou à conclusão que ele ia ser destituído do síndico aqui, né? Não ia ser mais síndico nosso. Hanif foi deposto. E, de novo, ele desapareceu depois de perder o poder. Só que nesse caso, ele não sumiu por completo. E aí ele tinha 1 mês para passar tudo para a Lei Samara. Passar tudo aqui que ela diz significa entregar para a nova síndica o cartão de banco do prédio e as senhas da conta do condomínio. Mas, mesmo depois de entregar o cartão para a nova gestão, Hanif continuava dando as caras. Não fisicamente, ele nunca mais foi para Guarulhos. Ele aparecia em transferências que eram feitas da conta do prédio para uma conta da GGP. Ou seja, o dinheiro do João Paulo II continuava indo para a empresa de Hanif, por mais que ela não tivesse mais contratado. E nesse 1 mês ele foi ganhando nas nossas costas. Aí ele fez as transferências, tem os extratos com as transferências. Essas moradoras dizem que de agosto de 2022 até dezembro de 2022, Hanif tirou mais de R$50 mil da conta do prédio. Isso sem falar nos problemas que ele deixou para trás. Impostos que ele não pagou. Sem ABCP, os extintores todos falcatruados. Muita coisa que a gente foi mapeando, sabe? Sabe aquele apartamento que foi leiloado por R$250 mil? Então, o dinheiro da venda dele nunca deu as caras. A gente não sabe onde está esse dinheiro. O condomínio estima que o buraco que ficou é de R$300 mil. Esse valor é das contas que não foram pagas, mais os processos de funcionários. Isso sem falar no dinheiro do apartamento que foi a leilão e que sumiu. Só que, ao contrário do edifício Estilo e do Vibe, o prédio João Paulo II decidiu não levar a Hanif para a justiça. E foi feita a votação em assembleia e muitos não concordaram por causa do nosso caixa. Nós não temos caixas para ficar pagando o processo. Porque o prédio estava no vermelho. Eles estavam tão afogados em dívidas que não tinham mais dinheiro para pagar advogado. E também por acreditar lá no fundo que um processo não ia dar em nada. Vai demorar anos, o cara tá foragido, o cara já tá sendo processado por vários estelionatos. Além disso, o próprio prédio está respondendo na justiça a processos que vieram dos anos da gestão Hanif. Porque a gente tem processo trabalhista dos funcionários dele, a gente tem processos de empresa que ele não pagou. O condomínio João Paulo II decidiu entrar na justiça contra uma entidade só, o banco onde ficava a conta do prédio. Porque os moradores acreditam que a instituição financeira deixou que o Hanif tirasse da conta do prédio um valor de R$58 mil, mesmo depois que ele já tinha perdido o cargo de síndico. Esse dinheiro nunca mais apareceu. Eu fiquei muito mal, porque a gente mora aqui, né? E a gente paga o condomínio, a gente não tem um retorno. Não só eu, todo mundo ficou muito frustrado. E depois de se aventurar com a gestão de um homem que prometia um choque de gestão, o João Paulo II voltou a ter um síndico que também é um morador. Essa sensação que a gente fica, sabe? Ana explica que a sensação que fica é uma só, de impunidade. Até porque as ações de Hanif podem morar numa zona cinzenta. E muitas delas podem parecer erradas, mas não necessariamente são crimes. Se tem uma pessoa que conhece política condominial no Brasil... Olha, eu faço toda noite assembleia. É um ambiente propício para esse tipo de situação que você está investigando. Essa pessoa se chama Márcio Raskorski. Além dos interesses financeiros nos prédios, tem muito ladrão, tem muito bandido, tem também uma fogueira das vaidades. Márcio é um advogado condominial careca e musculoso, de barba branca e sorriso fácil. Mas se você for de São Paulo, eu não preciso nem descrever ele. É capaz que você já conheça o Márcio da TV. Ele é o especialista que aparece no SPTV uma vez por semana falando sobre condomínio. Chegou a hora do nosso bate-papo, bate-bola hoje aqui com o Márcio Raskorski. Márcio, já pode aproveitar o gancho aqui, você pratica exercício, está sempre ativo, como é que é? Eu jogo bola, faço barra na praça, faço bastante até.
E o Márcio já viu de tudo acontecer dentro de um prédio. Eu narro por cima a história do Hanif e os 3 prédios, e ele diz que não é a primeira vez que cruza com um caso desses. Nem a segunda. Ele, inclusive, esteve envolvido numa treta recente num caso mais ou menos parecido. Foi ao lado do chefe Henrique Fogaça, do MasterChef. Juntos, ele e o Fogaça conseguiram tirar do poder um síndico acusado de corrupção em um prédio famoso na Avenida Paulista. Um prédio onde já morou gente como a El, que maravilha. O cara que administrava o condomínio durante anos e era uma família, eles levavam procuração de gente morta. O cara levava um bolo de procuração, entregava. Como é que a moça da mesa vai falar, olha, deixa eu ver o documento de cada procurador, de cada pessoa que te outorgou a procuração. Quando foram pesquisar e ir no cartório tirar a matrícula dos imóveis, a pessoa que tinha assinado a procuração em 2022 tinha morrido em 2010. E isso ainda acontece todo santo dia. Eu arrisco dizer que tem várias assembleias que as pessoas participam e que não poderiam mais participar. E isso dá espaço para os picaretas, óbvio. O advogado diz que suspeita de desvio acontece direto em prédio. Para ele, condomínios são terrenos férteis para maracutaias, por 2 motivos. O primeiro motivo é uma lógica senhorial, que vem desde os tempos de Brasil Colônia. Então existe um negócio esquisito de dono, é a palavra que eu odeio. E o cara fala assim, eu sou dono de 10 apartamentos. Como é que você vai falar, que bom que você é dono de 10 apartamentos, mas peça seu documento, por favor? É um poder de quem é dono. E o segundo motivo é que um condomínio é uma pequena democracia. E os mesmos problemas que o país enfrenta aparecem num condomínio. Um prédio é um bonsai de Brasil. Tudo que a gente vê acontecer na gestão pública, de roubalheira, de coisa, nos condomínios, infelizmente acontece igual. Só que tem um agravante aí. As leis de responsabilidade pública evoluíram bastante nas últimas décadas. Só que as regras do que é legal num condomínio ainda estão estacionadas no modelo de 60 anos atrás. A lei do mercado imobiliário é de 1964. Não tinha estrutura de condomínio. O síndico era um cara que tinha superpoderes. Em 2002, essa lei foi atualizada, que ela passou a chamar Código Civil. Mas foi só uma mera atualização. Continuou idêntico. Não mudaram praticamente uma vírgula. Márcio Ratkorski diz que o poder atribuído a um síndico é grande demais. E a responsabilidade que se cobra desses profissionais talvez não seja adequada. O síndico é um cara que tem superpoderes. Ele pode contratar, ele pode demitir, ele pode escolher a administradora, ele pode assinar cheque, ele pode movimentar a conta bancária. Vamos dar um exemplo prático. Se um político é eleito e vai lá e contrata uma empresa de alguém da família dele com recursos públicos, ele pode ser investigado e até condenado. Agora, se um síndico coloca a empresa da mãe para gerenciar o prédio, ele não necessariamente está cometendo um crime, mesmo que os moradores desconheçam esses negócios familiares. O que acontece com as contratações? Você tem uma previsão orçamentária. E aí, você, dentro daquele limite que você pode gastar, você tem 3 orçamentos e você, síndico, escolhe o melhor orçamento. Então, o síndico mal intencionado, ele manipula do jeito que ele quiser. Porque ele fala, bom, a Assembleia me deu uma verba de 1 milhão para eu restaurar a fachada desse prédio. Peguei 10 orçamentos, o mais barato foi esse aqui. Olha só, da minha mãe. Mas foi o mais barato. Ou seja, um síndico que contrata as empresas de parente ou até uma firma dele mesmo pode estar jogando dentro das regras do jogo. É imoral, mas não é ilegal. Vale aqui fazer uma ressalva. É claro que tem muito profissional bom e bem intencionado trabalhando em condomínio. O próprio Márcio chegou a administrar dezenas de prédios de uma vez só. O problema é o que acontece quando alguém mal intencionado chega no poder. Quando você pega gente boa, dá muito certo. Quando você pega um bandido, ele tranquilamente ele faz tudo o que ele quer e até as pessoas descobrirem. E pior, até as pessoas conseguirem se unir para derrubar o cara. Já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso não quer dizer que um síndico pode fazer tudo. Agora, se você tiver desvio para conta corrente do síndico, se você tiver algo muito palpável, aí configura um crime. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui pode ser uma má gestão, práticas não recomendáveis. Só que esses crimes são difíceis de provar e exigem que os moradores fiquem atentos. Que os condôminos acompanhem a papelada, os recibos e o fluxo de caixa do prédio. E pergunta se a maioria das pessoas que moram em prédio tem disposição para fazer tudo isso. Então as pessoas não participam, dá uma preguiça, é uma chatice. Você fala, ufa, tem alguém para cuidar para mim.
Então ninguém tá nem aí, é um alívio que apareceu um xarope aí que vai cuidar, que bom. As pessoas não participam, as pessoas não se envolvem. A gente tem tantas coisas mais gostosas para fazer que, ficar participando das coisinhas do prédio é um saco. Os próprios moradores do Vibe, do Estilo e do João Paulo II admitem que eles não vigiaram as ações do síndico por meses. Que só começaram a prestar atenção quando a piscina começou a ficar verde ou uma doblô foi arregaçada com um pedaço de pau na garagem. É nessa ausência de participação que podem ter ocorrido desvios ou até crimes. A realidade das assembleias de condomínio, que eu participo toda noite, é: os bons, as pessoas do bem, se cansaram tanto que não vão, e muitas vezes, num condomínio com 100 apartamentos, tem 10 pessoas na assembleia, são 7 do mal. Você fala assim, meu Deus do céu, só os do mal estão aqui. Você olha, dá um aperto no coração, você fala, só tem os caras do mal aqui. Se descesse 20 do bem, a gente ia aniquilar eles. Mas só tem 3 do bem, os outros 7 são do mal. Num lugar com 100. E o Ratkorski adverte. Mesmo quando alguém é pego no pulo, tirando proveito do dinheiro de um prédio, a justiça pode levar anos para lidar com esse assunto. Aí fica todo mundo puto e fala assim, vamos entrar com ação. Aí entra com uma ação judicial. Aí o juiz não dá uma liminar, que o juiz fala assim, olha, isso não é um caso urgente. Eu quero ouvir a outra parte. Aí acaba o mandato do cara. Aí ele tem as procurações antigas, ele é reeleito. O advogado da TV dá uma dica que poderia ter evitado as 3 histórias contadas nesse podcast. O grande segredo simples para evitar uma tragédia dessa é pedir documento, mas ninguém tem coragem de pedir. Eu faço assembleia toda noite, ninguém pede documento. O Vibe, por exemplo, só começou a pedir documento de quem ia votar na assembleia depois que um síndico tinha sido deposto. E só porque pairava sobre ele uma nuvem de desconfianças. O ano era 2021 e a Evelyn começou sua gestão de síndica com 3 pés esquerdos. Descobriu que o Vibe estava no vermelho. Depois, começou a ser cobrada de contas que nunca tinham sido pagas. E o terceiro golpe foi quando o prédio ficou sem funcionário, da noite para o dia. Acontece que a empresa GGP, que era da família do Hanif, rompeu o contrato com o prédio no último dia de fevereiro de 2021. Semanas depois do Hanif ter deixado uma carta se despedindo do prédio, a empresa da sua família também estava deixando o Vibe. Assim que a carta foi enviada, os funcionários terceirizados pararam de aparecer. E o prédio ficou sem porteiro, sem faxineiro, sem segurança. Enquanto corriam atrás de novos funcionários, a Evelyn e o pessoal do grupo chegou a ter que ficar na portaria, trabalhando de graça. Isso tudo sem falar nas questões que já existiam há anos no prédio. E um dos primeiros problemas a ser resolvido era o que começou aquilo tudo: a piscina verde. Piscina verde, daí meu marido é químico, ele fez um tratamento da piscina, né? Então, assim, cada um de nós, a gente foi... por exemplo, a administração era uma sujeira, tudo manchado, a gente foi pra lá limpar, organizar, pintar. Além de ter que tocar o prédio e achar funcionário novo na correria, a Evelyn finalmente teve acesso à contabilidade do Vibe. Ou o que tinha sobrado dela. Eu pergunto se o prédio foi capaz de medir o tamanho do rombo de dívidas não pagas, e também de possíveis desvios. E ela responde que é difícil, quase impossível, saber se houve desfalque durante os 2 anos e pouco que o Hanif foi síndico do Vibe. A gente não consegue estimar porque, sim, a gente não pode afirmar que manutenções que tinham notas fiscais que foram feitas. Quando eu assumi, o portão vivia estragando. E a gente tinha um monte de nota da Arcanjo de conserto de portão, né? Então, eles também cuidavam das câmeras. Então, várias coisas assim que eu peguei, será que de fato foi feita a manutenção, né? A gente não sabia. Vamos dar um exemplo. Tem uma nota fiscal registrando que o condomínio pagou R$7 mil para uma empresa para trocar uma peça do portão. Acontece que a empresa era da família do Hanif. E não tem mais detalhes sobre o que era a tal peça. Para que ela servia? Quantas vezes ela foi trocada? Se essa peça chegou a existir de verdade ou se era só um nome num talão de nota fiscal comprado na papelaria. Da administradora também e da empresa terceira. Então a gente não sabia se aquelas coisas de fato, tinham sido investidas. Não tem como calcular. Ao contrário do edifício João Paulo II, o Vibe decidiu que ia acionar sim a justiça. Doutora Marcela contou com a ajuda do grupo de detetives para juntar recibos, balancetes, laudos de vistoria, vídeos e fotos. Eles queriam juntar o máximo de prova possível para provar na justiça que o prédio tinha sido vítima de desvio. É o que conta a advogada. Eu perdi 3 anos da minha vida.
Para eu entender a documentação, para eu levantar o que eu levantei, eu literalmente dormi em cima dos papéis. Não é modo de falar. Eu tenho foto da minha sala aqui com tudo aberto no chão e um edredom e um travesseiro. Pra quê? Em 2025, esses processos ainda formam uma torre de papel em cima da sua mesa. Eu comecei a guerra. Marcela entrou com 2 processos contra a Hanif. Um em nome do Vibe e outro em nome do estilo Bom Retiro. Pelo menos é o que consta no sistema do Tribunal de São Paulo. Na ação em nome do prédio Vibe, a doutora Marcela pede que a justiça tente achar bens do Hanif e das empresas dele, ou até da família dele. Bens que eventualmente poderiam ser utilizados para pagar pelo prejuízo que o prédio diz que sofreu. Só que até hoje não existe nenhuma decisão. Nem mesmo uma ação judicial que comprove esses prejuízos que eles alegam. E o Hanif, por sua vez, também entrou com 2 processos. Em um deles, o síndico se juntou com a então mulher e com várias empresas de que é sócio em uma ação pedindo que constem verdades nas atas das assembleias do Vibe. O termo é esquisito, mas é esse mesmo. Que constem verdades. Nesse processo, eles pedem que conste na papelada do prédio que Hanif não é sócio de nenhuma dessas empresas. O Hanif não é um estelionatário. Ele é louco. Ele não é um estelionatário. O Hanif, ele acredita no que ele vive. Ele moveu 16 processos. E ele se ferra. Porque ele acredita tanto que ele leva para o judiciário. Eu estou sendo processada indiretamente como uma ação que ele inventou que chama obrigação de falar verdades. Que era uma obrigação de eu parar de falar que ele era sócio das empresas. Sendo que existe o processo anterior dele respondendo pelas empresas, como CEO da GGP. Então ele é louco, ele não é bandido. No segundo processo, Hanif pede que fosse realizada uma auditoria nas contas do prédio Vibe do período inteiro em que ele foi síndico. O condomínio, na sua defesa, concordou com essa auditoria. Os 2 lados pareciam querer que todos os gastos do prédio fossem esmiuçados. Mas a tal auditoria nunca foi feita, porque a justiça decidiu que, para isso, era preciso abrir um outro tipo de processo. Ou seja, de volta a estaca zero. Isso sem contar as ações que Hanif abriu contra os condôminos dos prédios em que ele foi síndico. Quando aperta, ele começou, porque eu vou te processar por calúnia, e ele processou. Ele processou um dos moradores por ter pedido o RG original dele. Hanif pode não ter processado a Ana, do prédio João Paulo II, como ele prometeu para ela. Mas abriu uma ação contra um vizinho do prédio da República. Wanderson Hanif processou outro Wanderson, um morador do Vibe que questionou sua identidade numa assembleia do prédio. Aqui, a Evelyn. É porque o Wanderson na assembleia perguntou afinal qual que era o nome dele, porque o sobrenome dele não era Hanif, né? Então daí ele processou o Wanderson por calúnia, assim, difamação e tal, porque ele fez essa pergunta do sobrenome dele, né? Outra coisa que Hanif pede na justiça é que conste nos documentos do prédio Vibe que ele, Wanderson Hanif, não possui qualquer ação penal contra si. Você quer saber? Ele não tem nem ficha suja. Isso parece ser verdade. No sistema da justiça não existe nenhuma ação criminal contra Hanif. E você pode estar se perguntando, mas e aquela vez que ele arregaçou uma doblô com um pedaço de pau e disse que moradores não tinham tomado um tiro no peito por Deus? Pois é aí que entra o funcionamento da polícia e da justiça. O boletim de ocorrência feito na noite da destruição da doblô não foi levado adiante. Os moradores do prédio estilo Bom Retiro se mudaram dali e preferiram se afastar do assunto de vez. Sem as vítimas, o inquérito da polícia não tinha como ir adiante e nunca virou um processo na justiça. Uma coisa parecida aconteceu com a história da venda de seguros que não existiam. Os boletins de ocorrência em que o Hanif era acusado de vender planos de saúde fictícios também não viraram processos, porque as supostas vítimas também desistiram, e sem vítima, não tem processo. Isso não quer dizer que esses atos não tenham existido. Existem gravações de um homem destruindo o vidro de um carro. Existem testemunhas. Existem pessoas que se dizem vítimas. Mas o que não existe é um processo. E sem passar pela lei, ele não vai ser julgado. O tempo passou. E nos últimos anos, os processos andaram. Pelo menos as ações que viraram processos na área civil.
Hanif perdeu a ação em que pedia que o condomínio falasse a verdade. Quer dizer, a sua verdade. A justiça decidiu nesse caso que o condomínio tinha direito de questionar e de levantar dúvidas sobre a sua gestão. A ação movida pela doutora Marcela para tentar achar bens de Hanif não foi aceita pela justiça. E com esse resultado, o Vibe dispensou os serviços da advogada. Doutora Marcela não é mais advogada do condomínio. No final, a única ação que existe de verdade contra o Hanif é no âmbito civil. E é para cobrar o valor que ele confessou que deve para o condomínio estilo Bom Retiro. E até hoje, essa ação não fez o dinheiro voltar para o prédio. Mas a doutora Marcela Serra diz que essa guerra não fica só no tribunal. E acusa Hanif de ter invadido seu computador, algumas vezes. Foi tudo invadido de novo, né? Agora tava migrando as coisas do computador, enlouquecendo na TI para variar. Invadido se diz hackeado. Tudo. Ela acusa Hanif de tentar mexer nos documentos e nas evidências que ela guarda no computador. As provas que ela apresenta para isso são as pastas vazias e uma foto da tela do seu computador com a seguinte mensagem: o rato, quando ri do gato, tem um buraco perto. Ela diz que não entende o que essa frase quer dizer. E para ser sincero, nem eu. Eu acho que ele é um gênio muito mal orientado, juridicamente falando. Mas a doutora Marcela ainda tem esperança de um dia conseguir uma condenação para Hanif. Talvez não pelo prédio Vibe, nem pelo condomínio estilo Bom Retiro. Talvez por algo que ainda vai acontecer. Ele é bom. Mas eu sou melhor. Até abril de 2025 não houve decisão nenhuma na justiça. Os prédios não ganharam nenhum dos processos. Mas Hanif também não ganhou. O placar está no 0-0. Nós estamos fazendo bodas. Vai para 7 anos quase. O paradeiro de Hanif é um mistério. A justiça penou para conseguir intimar Wanderson Bellarmino. Procurou ele no endereço da GGP, que fica na Avenida Paulista. Não encontrou. Depois, o oficial foi até a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que também estava registrado como endereço comercial de Wanderson. E nada. Passou pela Rua Aurora, no centro da cidade, onde fica uma lanchonete da qual ele foi sócio. Ele não estava lá. E finalmente a justiça conseguiu entregar a intimação no endereço na Quarta Parada, um bairro na Zona Leste que fica a quarteirões do escritório da doutora Marcela. Mas isso foi lá em 2022. E não tem mais ninguém nessa sala comercial. Em 2025, ninguém sabe onde está Hanif. Mas o que não faltam são palpites. A Ana, do edifício João Paulo II, acha que ele está num bairro rico de São Paulo. A gente dá entrevista para um cara que vai ficar de boa. Ele tá de boa. E ele deve estar por aqui, ele deve estar na Vila Olímpia, porque eu vi fotos do filho dele na Vila Olímpia, né, provavelmente recente. E tá de boa. E a gente pagando sabe, e vai lesar outros condomínios, porque ele pega nó. É muito fácil abrir CNPJ, é muito fácil colocar o nome de pessoas. O Raul, do Vibe, diz que o espectro do ex-síndico ronda o prédio da Praça da República. Tanto que até esses dias, não faz muito tempo, o Alex é o síndico, ele encontrou o Hanif no barzinho da frente, esses uns 2 meses assim. Então, vira e mexe, o Hanif aparece por aí. Já a doutora Marcela Serra desconfia que Hanif esteja mais perto do que a gente imagina. Ele tava aqui na Vila Matilde. E a Lígia, do Vibe, tem uma dúvida que nunca dorme. Ele fugiu do Brasil. Por mais de um ano, o paradeiro de Hanif também foi incerto para mim. Até que um dia, no fim de setembro de 2024, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. É uma foto, enviada por um dos moradores com quem eu conversei, mas que preferiu não aparecer nessa série. Só uma foto, sem nada escrito, nenhuma legenda. É a imagem de um homem de terno sorrindo para a câmera. Os braços dele estão cruzados e o topete está bem empinado. E aquele rosto é familiar. É como se fosse a versão mais jovem do homem que eu procuro há mais de um ano. Os dentes dele estão mais brancos. E o maxilar está mais quadrado, talvez fruto de uma harmonização facial. Eu olho de novo para a foto e eu tenho certeza. É ele. A foto é de um site de uma imobiliária de luxo europeia. O homem da foto é o Hanif. Mas seu nome não é mais Hanif. E ele não está mais no Brasil. No próximo episódio de O Síndico, eu toco a campainha do apartamento. Eu já chego pronto para me explicar.
Dizer que eu sou repórter e vim do Brasil só pra falar com o Hanif porque eu não conseguia entrar em contato com ele. E que eu tentei por 1 ano e pouco antes de pegar um avião. Mas ninguém atende a campainha. 1 minuto se passa e ninguém responde. Então, eu toco de novo. Até que o portão se abre sem ninguém dizer uma palavra. A gente entra no prédio. E o Alan fala alguma coisa enquanto a gente entra no elevador. Você com quem? Com medo. O Alan diz: eu tô com um pouco de medo. Quer ouvir agora o último episódio de O Síndico? Você pode. É só apoiar o podcast com $2 no Patreon ou com R$10 na Aurelo. A série inteira já tá lá disponível para apoiadores e apoiadoras. E os episódios extras vão sair antes para apoiadores assim que eles ficarem prontos. O link para apoiar tá no texto de descrição desse episódio. O Síndico é um podcast da Folha produzido pela Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A criação dessa série é minha com a Luciana Coelho. A produção é de Otávio Bonfá com assistência de Beatriz Trevisan e Alan Batista. A edição de som e a trilha são do Luan Alencar, que também narra trechos da carta do Hanif. A imagem de capa do podcast é da Catarina Pinhato. A supervisão é de Daniel Castro e da Luciana Coelho. A gente se encontra de novo na quarta-feira que vem para o 4º e, por enquanto, o último episódio dessa série. Enquanto isso, posso te pedir o bom e velho favor? Assina o podcast na sua plataforma preferida, assim você não perde o último episódio da semana que vem e os episódios extras que eu não posso falar nada, mas vem aí. Ah, e já que você vai estar com o dedo ocupado, já sabe, por favor avalie esse podcast. Se der com 5 estrelas, sua avaliação é nosso ganha-pão. Um abraço e até semana que vem.